Olá, meus amores. Estou aqui de volta com mais uma videoaula do Ursinho Poo. E como eu falei no vídeo anterior, neste vídeo nós vamos dar continuidade no corpo do ursinho, fazendo agora a troca de cor. Então, aqui eu tenho meu último ponto da carreira e eu não concluí esse ponto, ó. Ficaram aqui duas laçadinhas na agulha, né? Eu não puxei aqui, ó, não lacei a agulha e concluí o ponto, ó. Ficaram aqui as duas laçadas, ó, na agulha. Então, nós vamos fazer a troca de cor. Vamos passar agora pro vermelho, ó, onde vamos iniciar aqui a blusinha ou a camisa do nosso ursinho. Então, vou colocar aqui a linha no gancho da agulha e puxar o fio entre as duas laçadas que ficaram na agulha, certo? Vou aqui cortar o meu fio amarelo, que eu não vou mais trabalhar com ele. Posso jogar essa ponta para dentro. E vamos agora trabalhar somente com a linha na cor vermelha. E vamos aqui iniciar a carreira de pontos baixíssimos, pegando as duas laçadinhas, ó. Ó. Então, esta carreira será somente de pontos baixíssimos. No final, teremos um total de 60 pontos baixíssimos. Então, faço aí a carreira de pontos baixíssimos de vocês. Vou continuar fazendo aqui a minha. E quando eu terminar, eu retorno para darmos continuidade no nosso trabalho. Concluí aqui a minha carreira de pontos baixíssimos. E agora, nós iremos fazer uma carreira pegando apenas a laçadinha de trás, ó. Essa laçadinha aqui, onde vamos trabalhar uma sequência de 8 pontos baixos e uma diminuição. Vou colocar aqui meu marcador. Ó, novamente, pegando apenas a laçadinha aqui de cima, ó, do ponto, eu vou fazer mais um ponto baixo. Olha só. Tenho 2 pontos baixos aqui, ó. Pegando apenas a laçadinha de cima, ó. 3 pontos baixos. 4. Ó, eu pego sempre com um gancho, ó. Facilita, né? 5. 6. 7. 8 pontos baixos. E agora, vamos fazer uma diminuição. Pego a laçada de cima do primeiro ponto, pego a laçada de cima do segundo ponto, fica um pouquinho difícil. Laço o fio na agulha, puxo entre as duas laçadas, ó. Aqui um pouquinho apertado, né, o ponto. Olha só, consegui aqui passar a linha por entre os pontos e fiz aqui, ó, uma diminuição, certo? Então, novamente, vamos fazer uma sequência de 8 pontos baixos e depois uma diminuição. Então, esta carreira será toda desta forma. Uma sequência de 8 pontos baixos e uma diminuição, sempre pegando apenas a laçadinha aqui, ó, de cima do ponto, certo? No final desta carreira, teremos um total de 54 pontos. Façam aí a carreira de vocês. Vou continuar fazendo aqui a minha e já retorno. Concluí aqui a minha carreira de 8 pontos baixos e uma diminuição.
Agora, nós iremos fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Ó, será somente ponto sobre ponto. No final, teremos um total de 54 pontos. Então, façam aí a carreira de ponto sobre ponto de vocês. Vou continuar fazendo aqui a minha. E quando eu terminar, eu retorno para darmos continuidade no nosso trabalho. Concluí aqui a minha rodada de ponto sobre ponto. Agora, nós vamos fazer aqui uma carreira de 7 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu tenho aqui um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, desculpa, gente, são 7 pontos baixos. Aqui, desfazer aqui o oitavo ponto. Então, tem aqui, ó, 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vamos fazer agora uma diminuição. Pego a laçada da frente do meu primeiro ponto, pego a laçada da frente do meu segundo ponto, laço o fio na agulha, puxo e faço uma diminuição. Novamente, uma sequência de 7 pontos baixos e depois uma diminuição. Tem aqui o meu terceiro ponto baixo, 4 pontos baixos, 5 pontos baixos, 6 e o sétimo ponto baixo e uma diminuição. Pego a laçada da frente do meu primeiro ponto, pego a laçada da frente do segundo ponto, laço o fio na agulha, puxo entre as laçadas e faço uma diminuição. Então, esta sequência será desta forma: uma sequência de 7 pontos baixos e depois uma diminuição. No final da carreira, teremos um total de 48 pontos. Façam aí a carreira de vocês. Vou continuar fazendo aqui a minha e já retorno. Concluí aqui a minha carreira de 7 pontos baixos e uma diminuição. Agora, nós iremos fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Será um ponto baixo em cada ponto da carreira de base. No final da carreira, teremos um total de 48 pontos. Então, façam aí a carreira de ponto sobre ponto de vocês. Vou continuar fazendo aqui a minha e eu já retorno. Concluí aqui a minha rodada de ponto sobre ponto. Agora, nós iremos fazer aqui uma carreira de 6 pontos baixos e uma diminuição. Tem aqui um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6. E agora, vamos fazer uma diminuição. Pego a laçada da frente do primeiro ponto, pego a laçada da frente do meu segundo ponto, laço o fio na agulha, puxo entre as duas laçadinhas que ficaram na agulha e faço a minha diminuição. Novamente, uma sequência de 6 pontos baixos. Tenho 2 pontos baixos aqui, 3, 4, 5, 6. E no próximo, uma diminuição. Pego a laçada da frente do meu primeiro ponto, pego a laçada da frente do meu segundo ponto, laço o fio na agulha, puxo ele entre as laçadas e faço a minha diminuição. Então, esta carreira será desta forma: uma sequência de 6 pontos baixos e depois uma diminuição. No final, teremos um total de 42 pontos. Façam aí a carreirinha de vocês. Vou continuar fazendo aqui a minha e já retorno.
Concluí aqui a minha carreira de 6 pontos baixos e uma diminuição. Agora, nós iremos fazer aqui uma sequência de ponto sobre ponto. Um ponto baixo em cada ponto da carreira de base. No final, teremos um total de 42 pontos. Então, façam aí a carreira de ponto sobre ponto de vocês. Vou continuar fazendo aqui a minha e eu já retorno. Concluí aqui a minha carreira de ponto sobre ponto. Agora, nós vamos fazer uma próxima carreirinha, onde iremos trabalhar aqui fazendo uma sequência de 5 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu tenho aqui 2 pontos baixos, 3, 4, 5. E agora, uma diminuição. Pego a laçada da frente do meu primeiro ponto, pego a laçada da frente do segundo ponto, laço o fio na agulha, puxo a entrelaçada, faço a minha diminuição. Novamente, uma sequência de 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. E agora uma diminuição. Pego a laçada da frente do primeiro ponto, pego a laçada da frente do meu segundo ponto, laço o fio na agulha, puxo e faço uma diminuição. Então, esta carreira será desta forma. Uma sequência de 5 pontos baixos e depois uma diminuição. No final, teremos um total de 36 pontos. Façam aí a carreirinha de vocês. Vou continuar fazendo aqui a minha e já retorno. Concluí aqui a minha carreira de 5 pontos baixos e uma diminuição. Agora, nós iremos fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Um ponto baixo em cada ponto da carreira de base. No final, teremos um total de 36 pontos. Então, façam aí a carreira de ponto sobre ponto de vocês. Vou continuar fazendo aqui a minha. E quando eu terminar, eu retorno para darmos continuidade no nosso trabalho. Bom, concluí aqui a minha carreira de ponto sobre ponto. E aqui, ó, eu coloquei um pouco de enchimento dentro da minha peça. Vocês já podem estar colocando também enchimento dentro da peça de vocês, tá ok? E agora, nós iremos fazer nossa próxima carreirinha. Onde iremos trabalhar aqui fazendo uma carreira de 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, tem aqui um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3, 4. E no próximo, uma diminuição. Pego a laçada da frente do meu primeiro ponto, pego a laçada da frente do meu segundo ponto, laço o fio na agulha, puxo entre as laçadas e faço uma diminuição. Novamente, uma sequência de 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. E agora uma diminuição. Pego a laçada da frente do primeiro ponto, pego a laçada da frente do segundo, laço fio na agulha, puxo entre a laçada e faço a minha diminuição. Então, esta carreira será desta forma. Uma sequência de 4 pontos baixos e depois uma diminuição. No final, teremos um total de 30 pontos. Então, façam aí a carreira de vocês. Vou continuar fazendo aqui a minha e já retorno. Bom, terminei aqui a minha carreira de 4 pontos baixos e uma diminuição. Agora, nós vamos fazer uma próxima carreirinha,
onde iremos trabalhar fazendo ponto sobre ponto. Então, aqui será um ponto baixo em cada ponto da carreira de base. E no final, teremos um total de 30 pontos. Então, façam aí a carreira de vocês de ponto sobre ponto. Vou continuar fazendo aqui a minha. E quando eu chegar nos meus 30 pontos, eu retorno para continuarmos o nosso trabalho. Concluí aqui a minha carreira de ponto sobre ponto. Minha peça, ela tá ficando assim, olha. Vocês podem estar, na medida que for crescendo a peça, né? Tá colocando mais enchimento dentro dela, tá certo? Então, nós vamos aqui fazer a nossa próxima carreira, onde iremos trabalhar fazendo uma sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, tem aqui 1, 2, 3 pontos baixos e depois uma diminuição. Pego a laçada da frente do meu primeiro ponto, pego a laçada da frente do meu segundo ponto, laço o fio na agulha, puxo e faço uma diminuição. Novamente, uma sequência de 3 pontos baixos, 1, 2, 3, e agora faço uma diminuição. Pego a laçada da frente do primeiro ponto, laçada da frente do segundo ponto, laço o fio na agulha, puxo e faço uma diminuição. Então, esta sequência será desta forma. Uma sequência de 3 pontos baixos e depois uma diminuição. No final da carreira, teremos um total de 24 pontos. Façam aí a carreirinha de vocês. Vou continuar fazendo aqui a minha e já retorno. Bom, concluí aqui a minha carreira de 3 pontos baixos e uma diminuição. Agora, nós vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto. No final desta carreira, teremos um total de 24 pontos. Então, será uma carreira de ponto sobre ponto, ou seja, um ponto baixo em cada ponto da carreira de base. Façam aí a carreira de vocês, vou fazer aqui a minha e eu já retorno. Bom, concluí aqui a minha carreira de ponto sobre ponto. Agora, nós iremos fazer aqui uma próxima carreira, onde iremos trabalhar fazendo uma sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu tenho aqui um ponto baixo, 2 pontos baixos, e agora vou fazer uma diminuição. Pego a laçada da frente do meu primeiro ponto, pego a laçada da frente do meu segundo ponto, laço o fio na agulha, puxo entre as laçadas e faço uma diminuição. Novamente, uma sequência de 2 pontos baixos, 1, 2, e depois uma diminuição. Pego a laçada da frente do meu primeiro ponto, pego a laçada da frente do meu segundo ponto, laço o fio na agulha, puxo entre as laçadas e faço a minha diminuição. Então, esta carreira será desta forma: uma sequência de 2 pontos baixos e depois uma diminuição. No final, teremos um total de 18 pontos. Façam aí a carreira de vocês, vou continuar fazendo aqui a minha e já retorno. Bom, concluí aqui a minha carreira de 2 pontos baixos e uma diminuição. Coloquei mais enchimento aqui na minha peça. E olha só como ficou o corpo do nosso cinto. Então, aqui para finalizar, eu vou estar cortando fio, certo? Cortando ele aqui.
desta forma e vou puxá-lo. Olha só. E com uma agulha de tapeceiro, colocando o fio aqui na agulha, eu vou estar escondendo este fio dentro da peça, certo? Então, está finalizado aqui o corpo do ursinho Pô. Espero que tenham conseguido fazer esta parte do trabalho. Agora, nós iremos trabalhar fazendo aqui a base da camisetinha do nosso ursinho. Para isso, nós vamos utilizar a linha na cor vermelha e vamos trabalhar pegando somente essa laçadinha aqui, ó, da base da blusa, ó, da blusinha dele, ó, tá vendo? Então, nós iremos fazer aqui carreiras de meio ponto alto, ó. Coloquei aqui a linha no gancho, vou passar aqui por entre a laçada, certo? E vou subir aqui uma corrente com 2 pontos, ó. 1, 2. Dessa forma. E nesse mesmo ponto, ó, vou entrar e vou fazer um meio ponto alto, ó. Vou puxar aqui o fio entre as 3 laçadas que ficaram na minha agulha. Ó. Dessa forma. Agora, eu vou para o próximo ponto, ó. Eu já vou escondendo essa ponta aqui do fio. E vou fazer novamente um meio ponto alto, ó. Laço, ó. Entro aqui, ó. Laço o fio, puxo, ó, e faço um meio ponto alto, ó. Certo? E nós vamos trabalhando por toda a volta aqui na peça, ó. Um meio ponto alto em cada ponto da carreirinha de base. Ó. E sempre pegando somente aqui, ó. Essa laçadinha aqui, ó. De baixo aqui do ponto, certo? Então, faço aí a carreirinha de vocês. No final, teremos um total de 18 pontos. Vou continuar fazendo aqui a minha carreira aqui, ó, por toda a volta, certo? E quando eu terminar, eu retorno para continuarmos o trabalho. Bom, cheguei aqui, ó, no final da minha carreira. Eu tinha dito que ia ser 18 pontos, mas não são, gente, são 60 pontos, certo? De meio ponto alto. Então, chegando aqui no final, ó, a gente entra aqui no próximo ponto e faz aqui, ó, um ponto baixíssimo. Dessa forma. Certo? Agora, nós iremos fazer aqui, ó, carreiras de pontos baixíssimos. Vou colocar aqui o marcador para facilitar aqui meu trabalho. E venho no próximo ponto, faço novamente um ponto baixíssimo. Então, aqui será somente uma carreira de pontos baixíssimos. No final, teremos um total de 60 pontos baixíssimos, certo? Então, faço aí a carreira de vocês. Vou continuar fazendo aqui a minha. Quando eu terminar, eu retorno para darmos continuidade no nosso trabalho.
Cheguei aqui, ó, no final da minha carreira de pontos baixíssimos. E olha só como minha peça ficou aqui, ó. A base da camisetinha do ursinho. Agora, vou cortar aqui um pedaço do fio. Dessa forma. Vou aqui puxar. Certo? E com uma agulha de tapeceiro, eu vou estar escondendo este fio aqui por dentro aqui, ó, da base da camisetinha. Então, faço aí este mesmo trabalho na peça de vocês. E eu já retorno. Bom, já concluí aqui, ó, a base da camisetinha do ursinho. Agora, nós vamos fazer aqui a gola da camisetinha, certo? E para isso, vamos utilizar novamente o fio vermelho. E neste aqui, nós também vamos trabalhar pegando apenas a laçadinha da frente aqui, ó. Deste ponto, ó. Do último ponto, ó. Apenas a laçadinha essa laçadinha aqui, ó. Da frente, certo? Colocar aqui, ó, o fio no gancho da agulha. Vou puxar, ó. E nós vamos fazer aqui uma carreira de meio ponto alto. Vou subir aqui uma corrente de 3 pontos. Desta forma. E nesse mesmo ponto, eu vou entrar, ó. Já escondendo aqui esse pedaço, essa ponta do fio. E vou fazer um meio ponto alto. Olha só. Dessa forma. No próximo ponto, a mesma coisa, ó, pegando apenas a laçadinha da frente. Vou entrar aqui, ó. Laçar o fio. E puxar aqui entre as 3 laçadas que ficaram na agulha. Novamente, eu vou entrar aqui, ó, pegando apenas a laçadinha da frente aqui do ponto. Já escondendo a ponta aqui desse fio. Laçar a linha na agulha. Fiquei aqui com 3 laçadas na agulha, laço novamente o fio e puxo o fio por entre as 3 laçadas, certo? Então, esta carreira será desta forma: um meio ponto alto em cada ponto da carreirinha de base. No final, teremos um total de 20 pontos, certo? Então, eu vou continuar fazendo aqui o meu trabalho. Façam desta forma aí na peça de vocês. E quando eu terminar, eu retorno para darmos continuidade no nosso trabalho. Bom, aqui eu cheguei no meu 19º ponto, ou seja, nos 19 pontos, certo? E agora, nesse mesmo ponto, ó, nós vamos fazer os 20 pontos baixos, ó. Certo? No último ponto fica um aumento de meio ponto alto. Então, aqui, ó, concluí esta carreira da gola da camisa do Poo. Agora, eu vou virar a peça, ó, dessa forma. Vou subir aqui 2 correntes, ó. 1, 2. E nesse mesmo ponto, eu vou fazer, pegando as 2 laçadas, ó, um meio ponto alto. E novamente, nós vamos trabalhar aqui, ó, carreira de meio ponto alto. No final, teremos um total de 20 pontos, certo? Então, façam aí a carreira de vocês. Vou continuar fazendo aqui a minha. E quando eu terminar, eu retorno para darmos continuidade no nosso trabalho. Concluí aqui, ó, a minha segunda carreira de meio ponto alto. Agora, eu vou virar aqui a peça novamente.
subir uma corrente de 2 pontos, ó. E novamente aqui, ó, vamos fazer uma carreira de meio ponto alto, ó. Meio ponto alto em cada ponto da carreirinha de base. No final, teremos um total de 20 pontos. Então, façam aí a carreira de vocês. Vou continuar fazendo aqui a minha. E quando eu terminar, eu retorno para darmos continuidade no nosso trabalho. Olha só, concluí aqui a minha carreira de meio ponto alto, certo? Agora, nós iremos fazer aqui, ó, descendo aqui, ó, carreiras de pontos baixíssimos, ó. Descendo aqui, ó, a gola da camisa, ó. Faremos um total de 12 pontos baixíssimos, ó. Vou descendo, ó. Certo? E nós vamos fazer isso aqui, ó, descendo, ó. Aí venho aqui, quando chegar aqui, façam o ponto baixíssimo e subam aqui, ó. Quando chegar aqui, quando eu chegar bem aqui, eu retorno para finalizarmos juntos esta carreira, tá ok? Então, façam aí a carreira de pontos baixíssimos de vocês, descendo aqui a gola, ó. Aí, desce essa parte, lado direito, e sobe aqui o lado esquerdo, ó. Certo? Teremos um total de 12 pontos baixíssimos. Quando eu chegar bem aqui para finalizar, eu retorno para mostrar para vocês como ficou meu trabalho. Concluí aqui, ó, a minha carreira de pontos baixíssimos, certo? E o meu aqui deu um total de 11 pontos baixíssimos. Descendo aqui, ó, e subindo aqui o outro lado da gola, certo? Agora, para finalizarmos, cortar aqui o fio, ó. E puxar aqui, ó, esse fio, dessa forma. E com uma agulha de tapeceiro, nós vamos estar aqui escondendo esta ponta do fio por entre aqui, ó, essa carreira da gola, certo? E aí, finalizamos aqui, ó, a camisetinha do Ursinho Pooh. Aqui nós temos a frente, ó, da gola, certo? Que vai ficar à frente do corpo do ursinho, tá ok? Então, faça esse trabalho aqui de esconder a ponta do fio na peça de vocês. Vou fazer no meu também e já retorno. Bom, meus amores, agora, depois de finalizarmos aqui o corpo do ursinho, nós vamos costurar a cabeça da peça ou unir o corpo com a cabeça, certo? Para isso, vou explicar para vocês aqui como é que eu faço para fazer este trabalho aqui com o ursinho. Eu venho aqui, ó, trabalhando sempre, pegando a laçadinha aqui, ó, que não foi trabalhada, para confeccionar a gola da blusinha, ó. Vocês lembram que nós estávamos trabalhando aqui, pegando apenas a laçadinha da frente aqui, ó, da primeira base, da primeira carreira, nós pegamos apenas a laçadinha da frente. E sobrou aqui a laçadinha de trás. Então, para fixar a cabeça do ursinho, eu trabalho pegando apenas essa laçadinha aqui, ó, de trás, que ficou, e unindo aqui, ó, a cabeça dessa forma. Então, eu posiciono aqui, ó, a cabeça. Vocês podem estar usando aí o alfinete, né, para facilitar o trabalho. E aí, eu venho aqui, ó, pego aqui apenas a laçadinha da frente aqui, ó,
do corpinho e vejo aqui onde é que eu vou estar pegando aqui, ó. Mais ou menos, tem aqui essa primeira carreira, segunda, mais ou menos na terceira ou quarta carreira. Aí vocês vão trabalhar pegando as duas laçadinhas daqui, ó. Duas laçadas não, um ponto. Entrando de um lado e saindo do outro. Dessa forma aqui na cabeça. E entrando aqui, pegando apenas a laçadinha aqui da frente do corpo. Então, nós teremos um total de 20 pontos aqui trabalhados, né? Unindo o corpo com a cabeça, certo? Então, façam aí o trabalho de vocês. Eu uso aqui a minha agulha de tapeceiro. Vocês podem estar usando também a agulha de boneca, caso vocês prefiram. E vou fazer esse trabalho aqui na minha peça. E quando eu terminar, eu retorno para mostrar o resultado para vocês. Bom, concluí aqui, olha, a colocação da cabeça no corpo, ou a união do corpo com a cabeça, certo? Joguei aqui meu fio, ó, pra dentro da peça. E vou cortar aqui, ó, esse fio, tá? E temos aqui pronto o corpo e a cabeça do ursinho Poo. Espero que vocês também tenham conseguido fazer estas partes da peça do nosso ursinho.